Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o Senhor é aquele que nos sustentou, aquele que nos ajuda, é o nosso guarda, o nosso ajudador, o nosso consolador. Aonde a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, aqueles que abraçam a árvore da vida são abraçados pela sabedoria. A sabedoria que é um escudo e broquel, aquele que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O único mediador entre Deus e homens, feito um pouco menor, se tornou uma aliança superior até mesmo do que Moisés, porque na verdade o construtor tem mais honra do que a própria casa. E a palavra diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Aquele que disse: dentro de 3 dias reconstruirei o templo. Aquele que derrubou o templo terreno, sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, o maior, abençoou da promessa, trouxe pão e vinho. Aquele que é fiel, aquele que nos sustém. É uma aliança superior, assim como um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo do que os animais, do que o sangue dos bodes. Um sangue carmesim que nos purifica, nos faz a expiação pela culpa dos pecados. A purificação e santificação é por meio da palavra, que é a água, do interior para fora. O sangue faz a expiação, a água, que é a palavra, purifica e santifica do interior para fora. E ainda temos o Espírito, que a palavra diz que aqueles que acatam as suas advertências estão sempre a produzir mais ainda, sendo aperfeiçoados, aonde alegra-se o Espírito por haver a obediência, a reverência, segundo o temor, que o princípio da sabedoria, e já não operamos mais segundo o medo quando se alcança uma estatura mediana e uma constância. Medo pressupõe punição para aqueles que estão inconstantes, mas uma vez que se alcança a estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, na verdade lança fora todo o medo, o amor benigno, verdadeiro, que tudo sofre, tudo suporta, que não ensoberbece, o amor aonde há retidão, aonde ele sabe da intenção da mente e do coração. O louvor que flui dos lábios, que brota de uma adoração franca e sincera do interior, aonde ele nos conhece sempre pelo louvor que está relacionado às boas atitudes, como um culto de ação de graças daqueles que não têm que se envergonhar e permanece sempre através das boas atitudes, do qual ele nos conhece e galardoa segundo a conduta que cada um merece, quer sejam boas, quer sejam más, lembrando sempre que para produzir a conduta agradável ao Senhor só é possível através da condução pelo seu Espírito, o elo da perfeição, e nós sendo seus imitadores. E assim permaneceis firmes, retendes o que tens, assim nos ensina o Senhor. Perseverai até o fim, e ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida.
para aqueles que perseverarem, aonde a fé é sempre participante do início ao fim. Se retroceder, ele não tem prazer nisso, assim nos ensina o Senhor. Fé, juntamente com obras de justiça que acompanharão a nossa alma para aquele grande dia que se aproxima depressa, o tribunal de Cristo, aonde ali haverá júbilo para aqueles que forem aprovados por ter sendo conduzido pelo seu Espírito, porque se não estiver nas boas obras, se é podado por conta da incredulidade, porque justamente quando de se produzir as boas obras, já não se aperfeiçoa a fé. Ambas caminham lado a lado, fé e obras, obras de justiça, aqueles que perseveram até o fim, aonde ele é aquele que conhece. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique e o justo, assim como os que servem o Racham, o maldoso, e ele faz a separação, assim como ele está juntando o trigo em seu celeiro e amarrando o joio em feixes. E assim melhor para aqueles que perseveram dia após dia, segundo com os ouvidos sempre abertos e ouvindo o que o Espírito diz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.